Vamos falar acerca do período intermediário, a crença cristã no pós-morte, o estado intermediário da alma. É muito importante que analisemos com cuidado este assunto, porque é um assunto de alta intelectualidade, conceitos milenares. Até para você saber combater ou expor a sua opinião, é necessário você saber disso aqui. O período intermediário, como eu disse, é aquele período que vai da morte até a ressurreição dos mortos. Todos os cristãos acreditam na vida após a morte, e que a morte não é o fim, ela é o começo. Existem várias correntes ideológicas no cristianismo acerca da vida após morte e do período intermediário. Então, esta crença, existem vários conceitos. Um acha isso, outro acha aquilo, e é isso que nós vamos analisar agora. A ideia anunciada por Cristo, quem crê em mim nunca morrerá, e quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mostra que existe uma vida após a morte e que essa vida é garantida um bom sucesso com a crença no Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras. Os lugares intermediários, existem vários conceitos. Vamos analisar o conceito católico. A ideia do catolicismo, por exemplo, tem o purgatório. O purgatório seria um lugar de sofrimento e de purgar, ou seja, limpar, tirar. Ou seja, limpar a sujeira, tirar os pecados. Então seria um lugar de sofrimento onde as pessoas purgariam, limpariam a si mesmo dos seus pecados. A doutrina do limo, temos na Igreja Católica também a doutrina do limo, que é o lugar das crianças não batizadas e daquelas pessoas pagãs. Os lugares intermediários foi tema de grande polêmica na Idade Média e até hoje ainda são. As missas de sétimo dia, por exemplo, servem para diminuir a força do fogo do purgatório sobre a vida daquela pessoa. Então, segundo o conceito geral, cada missa rezada, ela abaixa um grau no fogo do purgatório. Vamos continuar essa ideia além da nossa apostila, baseada no Manual Prático de Teologia de Eduardo Joiner, da editora Central Gospel. Esse livro é um livro muito bom e aconselhável para você comprar e estudar. Mas temos a nossa apostila baseada nesse livro e vamos ver aqui outros conceitos, como o Hades, a doutrina do purgatório. Vamos dar uma lida, então preste atenção sobre o que nós vamos ler. O termo Hades, H-A-D-E-S, Hades, o termo Hades no grego transmite a mesma ideia que a palavra hebraica Sheol, S-E-O-L. Sheol, alguns falam Sheol, mas é Sheol. C-E-S-E, aliás, O-L. O invisível, o mundo dos espíritos, está em conformidade com a doutrina de um estado futuro, que é assinada com menos clareza no Antigo Testamento, onde o Sheol é indefinido e diz a respeito aos ímpios, enquanto no Novo Testamento o Hades, quer dizer, Sheol no Velho Testamento e Hades no Novo. Então, no Novo Testamento, o Hades aparece dividido em paraíso e Geena. Hades, pois, significa, às vezes, o mundo invisível em geral, e às vezes, uma de suas divisões, ou seja, ou a Geena ou o paraíso. Embora não seja mencionada no Antigo Testamento, as duas divisões podem ser identificadas pela diferença do distinto destino dos justos e dos ímpios. O termo ocorre 12 vezes no Novo Testamento, ou seja, ocorre esse termo Hades 12 vezes no Novo Testamento. Às vezes traduzido por morte ou inferno. Mateus capítulo 11, versículo 23 a 16 e 18. E Lucas capítulo 10, versículo 15. Lucas 16, 23 e Atos capítulo 2, versículo 27 a 31. E 1 Coríntios 15, 55, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Paraíso é encontrado em Lucas capítulo 23, versículo 43, e em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e em Lucas 16, 20. E é chamado seio de Abraão. Geena é traduzido por inferno. Encontra-se 12 vezes no Novo Testamento. Mateus 5, 22 a 29, Mateus 10, 28, Mateus 23, 15, Marcos capítulo 9, versículo 43 e Lucas capítulo 12, versículo 5. Tiago capítulo 3, versículo 6. Sem dúvida, o Hades é uma situação transitória que terminará com a ressurreição e o juízo final. No Hades está bem definido a situação dos justos e dos ímpios. As almas dos justos estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Na Geena, o inferno, o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44. Foi com essa visão do Hades que o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, em Lucas capítulo 16, versículo 23. Então, o Hades, ele tem duas divisões, Geena e seio de Abraão, segundo o conceito geral da igreja cristã. A doutrina do purgatório é a doutrina da igreja católica. Além dos dois lugares mencionados na Bíblia como componentes do mundo dos espíritos, o paraíso, ou céu, e a Geena, ou inferno, tá lembrado, né? Paraíso, céu. Geena, inferno. A igreja romana acrescentou outros três. O limbo das criancinhas, limbo. E o limbo dos pais e o purgatório. Então são mais três lugares que a Igreja Católica acrescentou em seus concílios. Vamos repetir para você decorar. O limbo das crianças não batizadas, o limbo dos pais pagãos e o purgatório. Segundo os teólogos romanos, o limbo das criancinhas é o lugar designado às crianças que morreram sem ser batizadas. Neste lugar, eles não sofrem, mas a visão de Deus é negada a eles. Ensinam que esse lugar está situado na parte superior do inferno, mas que as chamas não chegam até lá. E as crianças que vão para o limbo, não confunda com limo, é limbo, não sofrem o castigo que padecem os pecadores adultos. Agora eu fiquei achando engraçado, fazendo só um comentário nessa apostila, como é que eles souberam disso, né? Que o limbo é um lugar que fica acima do inferno, de lado, ali mais ou menos, pertinho, ali, mais para cima um pouquinho do inferno. É engraçado, né? Os católicos, isso é com todo respeito à doutrina católica, mas até os próprios católicos notam que isso não é bíblico. Os católicos admitem que não há qualquer base nas escrituras para essa doutrina. Já provamos em outra sessão desta obra que todas as criancinhas que morreram na infância estão salvas, em virtude da propiciação feita por Cristo Jesus, que disse que das tais era o reino dos céus, em Marcos capítulo 10, versículo 14. Por isso não irá condenar um pequenino ao inferno, ou ao limbo, por este não cumprir um ato para o qual ele não era capacitado para cumprir. O limbo dos pais, ensina os católicos, é o lugar em que foram reunidos os patriarcas e santos que morreram antes de Cristo. Ficaram ali sem sofrer, mas também sem a visão de Deus, até que a alma de Jesus desceu durante os 3 dias em que o seu corpo ficou entre nós e os livrou. As passagens a seguir, interpretadas erroneamente, dão base a essa opinião. Vamos ver. Não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Não foi deixado no Hades. Atos capítulo 2, versículo 27, versículo 31. Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade a carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões,
os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, a qual poucas almas se salvaram. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 20. Então, eles se baseiam nesses textos para provar a existência do limbo e do purgatório. Essa é uma doutrina interessante da Igreja Católica que estamos comentando, a doutrina do purgatório e do limbo. Vamos continuar nesse assunto.